Shalom Ubraha. Nossa Parashat Bechukotai, nos conta que em Bechukotai Telecho, se vocês forem de acordo com, assim diz Hashem, assim diz Deus, se vocês forem de acordo com os meus Chukim, e depois a continuação da mesma frase, Vet mitzvotai tishmoru, os meus mandamentos vocês vão guardar. O Rashi, ele traz dos Midrashim, ele explica que, sendo que Hashem já está dizendo que se vocês cumprirem os Chukim e guardarem os mandamentos, então os Chukim não são os mandamentos. Mas a palavra Chok, ela é usada para mandamento. Por exemplo, a vaca vermelha é chamado Chuká, Zot Chuká da Torá, essa Chuká da Torá. Então, por causa que nessa frase está escrito em Bechukotai Telecho, Vet mitzvotai tishmoru, se vocês cumprirem os Chukim e guardarem os mandamentos, então nessa frase os Chukim, eles são uma linguagem metafórica. Eles não estão querendo dizer os mandamentos. Em qualquer outro lugar, quando você ouve a palavra Chok, é um mandamento divino. Agora, até em Israel, traduzir essa palavra para o hebraico moderno, eles chamam isso de lei. Medinat Chok, o país da lei. Mas na Torá, a palavra Chukotai deveria ser traduzida como as minhas leis, os meus mandamentos, mas sendo que nessa frase a segunda palavra já está falando guarde os meus mandamentos, então quer dizer que nessa frase o sentido Chukotai, a palavra Chukotai, minhas leis, não está querendo dizer minhas leis, mas está querendo dizer outra coisa. Então Rashi vai para os Midrashim, sempre que tem explicação de Rashi, não são conclusões dele próprio, são conclusões que ele tirou analisando os Midrashim. Ele te coloca vários Midrashim, ele te coloca várias fontes, e ele analisa as fontes e ele tenta aplicar essas fontes, sendo que elas não estão falando explicitamente sobre esse caso, mas ele vê que aquela fonte tem a ver com esse caso, e por isso a explicação dele é chamada de explicação de Rashi, e a gente não vai falar o Midrash disso, a gente vai falar Rashi disso. Mas o Rashi está dizendo o que o Midrash falou, mas o Rashi, ele te traz o Midrash que não está falando explicitamente, olha, eu estou falando sobre esse versículo, e o Rashi, ele decifra que esse Midrash está querendo dizer esse versículo mesmo. Por isso a gente sempre fala a explicação do Rashi e não a explicação do Midrash. Quer dizer, o Rashi explicou de acordo com o Midrash que nesse lugar, nesse versículo da nossa Parashá, o Chok não é cumprimento da lei, mas sim o esforço no estudo da Torá. Porque se fosse simplesmente estudar a Torá, isso já estaria incluído nos mandamentos, Vet mitzvotai tishmoru. Mas sendo que aqui se trata do esforço no estudo da Torá, esse esforço não está incluído nos mandamentos divinos. Ou seja, você não tem um mandamento de se esforçar, você tem um mandamento de cumprir. Não importa se você está se esforçando ou não. Se você cumpriu, está cumprido. Agora, um segundo de intervalo sem comercial. Já voltamos. E agora, voltando para o assunto da Parashá, que a Parashá nos promete, Hashem promete para a gente que se nós nos esforçarmos no estudo da Torá, como vocês fazem? A pessoa está lavando louça,
está ouvindo uma aula de Torá. A pessoa está fazendo faxina nos 5.000 e-mails não lidos dele, e junto com isso, escutando uma aula de Torá. A pessoa limpando a casa, escutando uma aula de Torá. Quer dizer, dá para colocar as nossas aulas no fone de ouvido, fazer YouTube Premium. Não é propaganda para YouTube Premium, mas a gente tem até no podcast, agora também no mérito do nosso grande Hillel, família Katan. Katan quer dizer pequeno, mas isso só mostra a grandeza dele, que ele está colocando todas as nossas aulas no podcast. E enquanto vocês fazem alguma coisa, vocês ouvem uma aula, isso é um esforço, você está se esforçando para estudar a Torá. Você poderia falar, olha, agora eu vou limpar a casa, agora eu vou arrumar as camas, agora eu vou lavar a louça, na hora que sobrar um tempo, eu vou estudar a Torá. Mas não, o fato de você estudar a Torá ao mesmo tempo que você está fazendo as outras coisas, isso é chamado de esforço. Lá em Israel, eles, na mentalidade israelense, não sei se isso tem muito a ver com a mentalidade árabe ou tem pouco a ver com a mentalidade árabe, mas tem a ver com a mentalidade árabe. A pessoa só sente que ele se esforça quando ele sofre fazendo a coisa. Dá um exemplo para vocês, um exemplo amedrontador. Tinha um amigo meu, Avi Cohen. Na época existia o exército do sul do Líbano, que era os cristãos lutando contra os muçulmanos e Israel apoiando os cristãos. Esse meu amigo foi recrutado, foi levado para lutar ao lado dos libaneses, junto com os libaneses cristãos, contra os muçulmanos. E era uma coisa, não sei quantos anos durou esse exército do sul do Líbano, era chamado de Tzadal, Tzva Drom Lebanon. Esse meu amigo, junto com os libaneses lá, tentava impedir os ataques dos muçulmanos que vinham do norte, e o libanês, enquanto entre um ataque e outro, o libanês contava para ele, ia contando a vida, e falou, vocês judeus, vocês dão um tiro no inimigo, você não sente que você está matando o inimigo. Eu dou uma facada, enfio a faca forte, eu sinto que eu estou matando ele. Meu amigo voltou com trauma de guerra. Qual era o trauma? Era o trauma disso. Ele falou, tudo que explodiu lá não deixou ele traumatizado, mas vê como a pessoa vê a vida de uma maneira tão distorcida, isso deixou ele traumatizado. Mas isso é uma mentalidade. O israelense, ele sente que ele fez uma coisa, na hora que ele reclama, ele fala, uau, que difícil, olha quanto vocês sujaram, agora eu vou ter que limpar tudo, olha essa louça que deu cria, olha quanto que eu estou fazendo, caiu uma gotinha de água no chão, toda a casa ficou molhada, e agora eu tenho que secar a casa inteira, e eu tenho que limpar, e eu tenho que cozinhar, e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, até o ponto que fizeram um aspirador para Pesach, já alta tecnologia, o robô aspirador, mas sendo que há 2 semanas antes de Pesach, que se começa a limpar a casa, colocaram nele depois em algum vídeo eu mando para vocês, colocaram nele um áudio, mas o áudio programado, que ele vai reclamando enquanto ele trabalha, e quanto mais se aproxima a Pesach, ele reclama mais. Então isso é uma mentalidade. Quer dizer, tem gente que quando reclama, ele sente que ele fez alguma coisa, olha, estava difícil, e eu me esforcei, e aí ele sente o esforço, se ele sofreu, ele sente que ele se esforçou. Se ele não sofreu, ele sente que ele não se esforçou, mas esforço pela Torá não é isso. O simples fato de você estar ouvindo a aula, enquanto você não precisaria estar ouvindo a aula, você está lavando louça. Você coloca um fone de ouvido nas 2 orelhas, na sua casa todo mundo conversando, você não ouve ninguém, você só ouve a aula. Isso pela Torá é considerado o maior esforço do mundo, mesmo que você está muito alegre, mesmo que agora você se cansa menos, que você não ouve
as discussões e o conteúdo das discussões, e você está mais calma, mais tranquila, e isso pela Torá é considerado extremo de esforço. Mas você, no lugar de ficar cansada, você ficou descansada, mas isso é o extremo de esforço. O que é o esforço? É você conseguir esses horários que uma pessoa normal não estaria estudando Torá, nesses horários não convencionais, e você está estudando Torá nesses horários não convencionais. Então isso pela Torá é chamado de extremo esforço, e a Parashá nos promete mundos e fundos por termos nos esforçado para estudar Torá e para cumprir os mandamentos divinos. E aí, quando chegamos nos mundos e fundos, a gente leva um susto, porque a Torá é uma coisa tão espiritual. Deus entregou a Torá no Monte Sinai, e lá foram revelados todos os mundos espirituais. A pessoa mais simples viu anjos no céu, e de repente a Torá está falando: olha, se você se esforçar no estudo da Torá, e se você cumprir os mandamentos divinos, vai chover na hora certa, a terra vai dar frutas, a terra vai dar toda a sua produção, você vai ter comida com fartura, você vai ter tudo de bom, você vai ficar muito rico, você vai ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E a Torá fala isso de uma maneira bem genérica, quer dizer, vai chover para todo mundo, a terra vai dar o seu produto para todo mundo, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ter muita saúde, todo mundo vai ter muita segurança, todo mundo vai poder dormir de porta aberta. E depois, o contrário, diz a Torá: se a pessoa não se esforça no estudo da Torá e não cumpre os mandamentos divinos, aí o castigo, assim, entre aspas, na retificação para isso é que não vai chover, e a terra não vai dar frutas, e não vai dar os cereais, e não vai ter segurança, vai ter guerras, tudo lá ao contrário. Só que no contrário a Torá dá um ênfase para ajudar a pessoa com o Yetzirará, para ajudar a pessoa a falar: olha, você quer ganhar dinheiro? Não preciso te falar nada, preciso te falar: olha, vem aqui às 10 da manhã, te dou $1.000. Agora, vão cobrar uma multa da pessoa, então tem que avisar, tem que falar: olha, toma cuidado, porque se até tal dia você não paga uma conta, vai ter multa, e paga antes, e aí tem que aumentar um pouco para salvar a pessoa da multa. Então a Torá usa uma psicologia dessas. Quando a coisa é boa, ela fala rápido, porque nós já temos uma tendência em correr atrás das coisas boas. Quando a coisa é ruim, para que a coisa ruim não aconteça para a gente, a Torá dá muitos e muitos avisos. Mas o que a gente vê, o denominador comum entre as coisas boas que a Torá está prometendo para a gente por nos esforçarmos no estudo da Torá e no cumprimento dos mandamentos divinos, e as coisas ruins que podem acontecer se a gente não estudar a Torá e não cumprir os mandamentos divinos, o denominador comum de todas essas coisas é que elas são genéricas, quer dizer, para todo mundo igual. A chuva cai para todo mundo, a fartura para todo mundo, e o contrário, as retificações, as maldições, elas também são genéricas. A chuva não cai para ninguém, a terra não dá frutas para ninguém, e a principal curiosidade aqui é que a Torá só está falando sobre assuntos materiais, mas extremamente materiais. Quer dizer, cadê o mundo espiritual aqui? Porque a Torá não te traz um prêmio que você vai receber personalizado, de acordo com o que você próprio fez. Porque a Torá não te fala: olha, você vai chegar no próximo mundo
E 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. E quando você chegar lá, vai ser personalizado, você vai ganhar mais do que o outro, porque você fez mais do que o outro. E não só, mas você vai dar risada de tudo que a Torá falou sobre a chuva e o trigo e as frutas. Você vai falar, ai, olha só, lá embaixo, olha o que era um prêmio para quem cumpriu os mandamentos divinos, de chover bastante, de ter fartura, de você poder dormir de porta aberta. A pessoa vai dar risada disso. Então, por que a Torá fala sobre isso na nossa parashá? Que a Torá está avisando sobre prêmio, um grande prêmio para quem faz o bem e um grande castigo para quem faz o mal, porque esse prêmio e esse castigo têm essas duas características, que eles são genéricos, quer dizer, para todos iguais, e são 100% materiais, nada de mundo espiritual. E aí a gente vamos nos aprofundar. Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas, e o Pentateuco, a profecia de Moshe Rabbeinu, te traz 613 mandamentos, e um desses mandamentos é que tudo que os nossos sábios vão determinar do lugar que Hashem vai escolher, que era o templo sagrado de Jerusalém, o Beit HaMikdash, tudo que os nossos sábios vão determinar de lá, nós não vamos poder nos desviar disso nem para a direita nem para a esquerda. Então, a Torá nos traz 613 mandamentos e a autorização para os sábios de Israel fazerem uma cerca em volta da Torá, fazerem o que a gente chama de mitzvah de Rabbanan, os mandamentos dos rabinos, os mandamentos dos sábios. E essas mitzvahs de Rabbanan, elas se dividem em várias categorias, e até a gente chegar hoje no mundo sefaradi, no mundo ashkenazi, que tem tradições diferentes, e todas as linhas da Torá, não estou falando linhas contra a Torá, como o reformismo, que é uma linha contra a Torá, isso que eles tentam maquiar o reformismo, chamar aquilo de, com vários nomes de Masurati, de não sei, Beiti, não sei, todos os nomes que eles inventaram, mas dentro das linhas da Torá, não as linhas contra a Torá, nós temos diferenças. O Ashkenazi vai cumprir certos mandamentos divinos de uma maneira diferente do Sefaradi, e isso também está ligado aos mandamentos dos nossos sábios, que cada um determina para a região dele. Então, por que a Torá está falando só sobre prêmio material para todo mundo igual, castigo material para todo mundo igual, e Moshe Rabbeinu fechou o Pentateuco sem falar, gente, vamos fazer um turismo para o próximo mundo, vou mostrar para vocês o que tem lá em cima. E depois os profetas, eles citam o próximo mundo. O profeta Heskel, que ele conta sobre uma linguagem metafórica de carruagem divina, conta sobre os anjos lá em cima, e a categoria da Torá oral, chamada de Kabbalah, que o principal dela é o Zohar e o Arizal, essa categoria que vai falar 100% sobre o mundo espiritual e 0% sobre o mundo material. Ou seja, a Kabbalah, o Zohar, o Arizal, eles vão te falar o que tem por trás dos mandamentos divinos, o que tem por trás do esforço no estudo da Torá, mas eles não vão te falar o lado superficial, vão te falar só o lado alma da coisa. E por que isso? E agora hoje é a primeira vez que a gente está falando sobre esse assunto, então eu já imagino que eu vou ser bombardeado com perguntas e vamos ter que fazer outras aulas sobre esse assunto. Mas a resposta é simples. Tudo que é bom nesse mundo é ruim no mundo que vem. Tudo que é ruim nesse mundo é bom no próximo mundo. Então, a pior pessoa que existiu na face da Terra,
o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que mandou matar uma quantidade de homens, mulheres e crianças enormes na destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele foi o homem mais rico do mundo. Os paralelepípedos da Babilônia eram de ouro e estava escrito em cada um deles: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou eu. Ele foi o rei mais rico do mundo, e o filho dele, o neto dele, isso tudo pelo mérito que ele deu 3 passos em honra a Hashem. Isso foi a única coisa que ele fez de bom na vida. O resto foi tudo coisa ruim, e Hashem pagou para ele nesse mundo, para não precisar pagar no próximo mundo, porque o próximo mundo é eterno e esse mundo aqui é limitado. Então ele recebeu limitado, ele não teve que receber o prêmio eternamente. Aí ele recebeu aqui, perdeu o direito a receber lá eternamente. Então quer dizer que o que é bom nesse mundo não é bom no próximo. A pessoa, ele era o cara mais rico desse mundo, por quê? Para ele perder uma recompensa eterna. Agora o contrário, a pessoa que sofre nesse mundo, ele chega lá em cima, ele recebe um alto paraíso direto. Pessoa na Inquisição falaram para ele: ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública com toda a família. Ele morreu queimado em praça pública com toda a família. Olha, maior sofrimento do que isso não existe. E ele vai direto para o alto paraíso. Está lá com o Rabbi Shimon Bar Yochai. E então, por causa que tudo que é bom nesse mundo pode estar te descontando pode estar te descontando do mérito de usufruir do próximo mundo, e o que é ruim nesse mundo pode estar te acrescentando mérito. O que é ruim nesse mundo pode estar te retificando para que você tenha mérito de usufruir do próximo mundo. Então, por causa disso, a Torá não fala sobre a Torá não fala sobre o mundo que vem, porque a Torá fala que é proibido assassinar, e se uma pessoa morreu assassinado, isso é a retificação para qualquer coisa ruim que ele fez, porque a pior coisa na Torá é pena de morte. Por causa que ele morreu assassinado, isso é retificação para a pior coisa que ele fez. O assassino pode falar: olha, eu fiz a melhor coisa do mundo para essa pessoa, olha como eu ajudei essa pessoa, olha que coisa boa eu fiz para ela, eu assassinei ela, ela foi para o alto paraíso, retifiquei ela de tudo que ela fez de errado. Então, o que é melhor do que isso? Por que vocês têm que me condenar à morte? Vocês têm que me pagar pela coisa tão boa que eu fiz. Agora, e aí, Deus me livre, se a pessoa faz um favor para o outro, o outro pode dizer: olha, eu tô recebendo aqui nesse mundo o que eu deveria estar recebendo no mundo que vem. Então você está me fazendo, Deus me livre, você está... Então, para que ninguém diga isso, para que ninguém argumente isso, para que a pessoa não fale: olha, foi bom que eu te fiz sofrer, porque olha, agora fiz de você a mente, fiz de você uma pessoa, fiz de você alguém, te bati quando você era pequeno, agora você é um homem. Aí não, aí desculpa, aí a Torá fala: você bateu, você vai prestar conta que você bateu. Você agrediu, nem que... É muita pessoa para... Inclusive os melamdim antigos, eles... chegamos no centro da cultura judaica, gente, só um segundinho, oba! Chegamos no nosso centro da cultura judaica, mas só para terminar a aula, então os melamdim antigos, diz o Rebbe, eles tinham uma varetinha que colocavam assim em cima da lousa, eles falavam para o aluno: se você bater no seu amigo aí, olha, tá aqui a varetinha, vou te dar uma varetada. Mas era só para mostrar, porque a psicologia da Torá
é ameaçar para que a pessoa não faça coisa ruim, mas não cumprir essa ameaça na prática. Então a Torá sempre fala, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai morrerá, e será apedrejado tudo. E na hora do julgamento, a Torá complica tanto para fazer o julgamento que um tribunal que conseguia fazer um julgamento de pena de morte para um assassino, uma vez a cada 7 anos, eles eram chamados de tribunal assassino. E então na prática, para que a pessoa não fale, olha, o assassino que ele está vendo, se a Torá falasse, olha, pessoa que morre assassinado nesse mundo, Deus me livre, ele se purificou de tudo que ele fez de errado, ele já pagou por tudo que ele fez de errado, ele vai para o alto paraíso. Para que a pessoa não fale isso, para que o assassino não fale isso, olha, eu não fiz uma coisa errada, eu fiz uma coisa boa. Por isso, a Torá não pode falar sobre o próximo mundo, porque a Torá está falando, não mate, não roube, não faz coisa errada. E se a Torá falasse que no próximo mundo, a pessoa que morreu aqui, sofreu nesse mundo, ele vai ter um grande paraíso, todo mundo que causasse um sofrimento para o outro ia achar que estava fazendo um favor. Por isso a Torá só pode falar sobre assuntos materiais. A Torá fala, olha, se você se comportou certo, você vai ganhar muita chuva, a terra vai te dar muita fartura. Se a pessoa se comportou errado, não vai ter chuva, a pessoa vai... por causa desse motivo. Porque a Torá está te trazendo as leis de não matar, não roubar, e são coisas relacionadas a esse mundo aqui, e ela não pode te falar que no outro mundo, quem foi roubado aqui, no outro mundo ficou grande. Quem foi humilhado aqui, no outro mundo ficou maior, a pessoa mais importante. Quem era menor aqui, no outro mundo ficou maior. E quem era maior aqui, no outro mundo ficou menor. Então, a Torá não pode te falar isso, porque aí todo mundo que vai maltratar o outro vai achar que está fazendo um favor. Por isso a Torá só te traz mandamentos materiais, porque a gente está no mundo material, no mundo da ação, e recompensas genéricas materiais, e proibições materiais, e castigos genéricos materiais. E bem no genérico. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Atzlacha, Briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom para vocês. Lekol Tov.